Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Terça-feira, o abominável da desolação. Estamos estudando o capítulo 13 do livro de Marcos, quando Jesus inicia o capítulo dizendo que não ficaria pedra sobre pedra no templo, de Jerusalém, como visto no tema de ontem. E aí, dos versos 3 e 4, os discípulos perguntam a Jesus que sinal haveria daquelas coisas, Como também, se você ler lá em Mateus capítulo 24, que é um texto paralelo que narra a mesma história, eles perguntam que se sucederia, quando ocorreriam aquelas coisas e que sinais haveriam também da sua vinda, Portanto, quando a gente lê aqui Marcos 13, 14 ao 18, a gente tem que entender esse contexto, E Jesus ele chama a atenção dos discípulos para o que escreveu o profeta Daniel sobre o abominável da desolação. E ele começa a narrar que as pessoas seriam perseguidas, que lá em Mateus, por exemplo, aqui em Marcos ele fala que orasse para que não sucedesse no inverno, e em Mateus também narra que ele diz que não se sucedesse nem no inverno e nem no sábado, devido à santidade do sábado, que ainda estaria em vigor. Obviamente, o mandamento do sábado é eterno, assim como toda a lei de Deus. Lá em Daniel é falado na abominação desoladora, ao menos em 3 passagens, que é Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 e Daniel 12, verso 11. Contudo, quando nós lemos essa história, tanto de Daniel como principalmente dos sinais que ocorreriam antes da vinda de Jesus e também o que ocorreria com Jerusalém, devemos ter em mente que é uma profecia de dupla aplicação. Por quê? Porque Jesus ele mistura ali os fatos, já que a pergunta foi sobre Jerusalém e sobre o fim dos tempos. Então, o que ocorreria em Jerusalém seria uma maquete do que ocorreria em todo o mundo, com a perseguição que ocorreria aos cristãos por conta exatamente do decreto dominical, porque quando lá é dito em Daniel 9, 27, ele narra exatamente o que ocorreria depois que o ungido fosse morto. Quem é ungido? Jesus Cristo. Daniel 9, dos versos 26 e 27. E ali ele fala de um príncipe que há de vir, que era exatamente o general romano Tito, que foi e destruiu a cidade e também o templo. Embora não fosse propósito dele destruir o templo, mas os soldados romanos estavam com tanto ódio dos judeus que fizeram também a destruição do templo. E dizem que muita gente morreu ali. 1 milhão de pessoas ali morreu, sobrando mais ou menos 100 mil judeus que foram espalhados ao redor do mundo, afora os judeus cristãos, que deram ouvidos à palavra de Cristo no Monte das Oliveiras, e quando perceberam os estandartes romanos, fincados ali em solo de Jerusalém, quando eles rodearam a cidade, e depois quando Tito teve que retirar o exército, eles viram ali um sinal para a sua fuga. Então, o abominável da desolação ali foi quando as bandeiras romanas idolátricas foram fincadas ali em solo sagrado, ou seja, lá em Israel. Porém, o abominável da desolação, como dito, quando a gente vai ler em Daniel 11:31, se aplica, eu quero ler aqui Daniel 11:31, se aplica exatamente para Roma papal, não mais Roma imperial, porque é dito: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Ou seja, as forças do poder civil ajudarão ao papado, criando leis,
cujas essas leis que vão realmente estabelecer o decreto dominical, que é algo que é contra os mandamentos de Deus, né? Profanando assim a doutrina do santuário. No verso 32 vai falar dos violadores da aliança. Qual a aliança? Exatamente a aliança de Deus com o seu povo, os 10 mandamentos. Vai falar, por exemplo, no verso 36, que este rei fará segundo a sua vontade. E no verso 37 vai dizer: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. O papado, ele proíbe o casamento entre os sacerdotes, né? Falando aqui de mulheres de forma literal, e falando de forma simbólica, mulheres como igreja. A igreja de Roma não considera as outras igrejas, né, evangélicas, mas apenas a igreja católica como igreja, né, igreja mãe. As outras igrejas seriam apenas seitas. Portanto, aqui em Daniel 11:31 se refere exatamente ao decreto dominical, como Ellen White também diz. E em Daniel 12:11 mais ainda, né, porque é dito: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, ou seja, depois que eles anularem a lei de Deus na terra, né, porque existe um santuário celestial, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, quando eles tentarem anular isso da mente da humanidade e estabelecer no domingo ao invés do sábado, do quarto mandamento, então é dito aqui: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. E se a gente viajar do ano 70 mais 1290 anos, né? Por exemplo, se a gente for pegar isso aqui como literal ou como simbólico, 1290 anos, chegaremos ao ano, se eu não me engano, 1360, né? E nada ocorreu no ano de 1360, que tem a relação aqui com o que está escrito em Daniel 12:11. Portanto, Daniel 11:31 e Daniel 12:11 se refere exatamente ao decreto dominical, porque a história se repete. O sinal dado aos judeus na época da época do santuário terrestre, né, no ano 70, foi exatamente o cerco de Jerusalém. Então, quando o exército se retirou, era a hora deles fugirem, né? Quem fugiu se salvou, quem não fugiu morreu, foi assassinado. E agora o sinal para o povo de Deus é exatamente o decreto dominical, né, onde muitos vão ser obrigados, né, a fugirem para as montanhas, por os lugares mais desolados, né, porque até aqueles que moram no campo, né, porque o decreto dominical não é sinal de mudança para o campo. A mudança para o campo tem que ser feita agora, né, já deveríamos estar morando no campo, mas o decreto dominical é sinal de fuga, fugir para os montes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a sua graça, a sua paz neste dia, nos conceda sabedoria e nos ajuda a nos consagrarmos cada vez mais e mais a Ele. Deus te abençoe. E por falar em consagração, que você acesse aqui no canal já também a consagração de hoje. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é o grande sim, o Deus de Abraão. Jeová Shalom.